Você não come açúcar porque gosta do sabor. Você come açúcar porque seu corpo aprendeu que ele resolve um problema rápido. Cansaço, irritação, ansiedade leve, tédio, aquela sensação de algo tá faltando. O açúcar entra, o problema some por alguns minutos e o cérebro registra. Isso funciona. O desconforto é que, quando você tira o açúcar, esses problemas não somem. Eles aparecem todos de uma vez. E é aí que a maioria das pessoas acha que parar com açúcar faz mal, quando na verdade o que aparece é o que já estava sendo mascarado. Quando alguém para de comer açúcar, não acontece um evento mágico. Não existe um dia em que o corpo vira a chave e tudo melhora. O que acontece é um processo silencioso, meio desconfortável no início, extremamente revelador no meio e surpreendentemente simples no final. E o mais curioso é que isso não acontece só com quem exagera. Acontece com pessoas comuns. Gente que só toma um café adoçado, um chocolate depois do almoço, um biscoito à tarde. Nada extremo. Ainda assim, o corpo percebe. Nos primeiros dias sem açúcar, a sensação mais comum não é fome, é estranhamento. O corpo está acostumado a receber energia rápida, previsível, sempre no mesmo horário. Quando isso some, ele não sabe exatamente o que pedir. O cérebro envia sinais confusos, vontade de comer qualquer coisa, irritação sem motivo claro, dificuldade de concentração. Muita gente descreve como um vazio. Não é falta de comida, é falta de estímulo químico. O açúcar não alimenta só o corpo, ele alimenta expectativas internas. O que pouca gente percebe é que o açúcar organiza a rotina hormonal do dia. Ele dita picos e quedas de energia. Quando você corta, o corpo precisa reaprender a produzir energia a partir do que já tem disponível. Isso leva alguns dias. Nesse período, a sensação de cansaço aparece mesmo dormindo bem. Não porque o corpo está fraco, mas porque ele está mudando a fonte de combustível. É como trocar o tipo de combustível de um carro em movimento. Ele engasga antes de estabilizar. A partir do terceiro ou quarto dia, algo curioso começa a acontecer. A fome começa a ficar mais previsível. Não aquela vontade súbita de beliscar, mas uma fome mais clara, mais localizada. O corpo passa a sinalizar necessidade real, não urgência emocional. Isso acontece porque, sem o açúcar, os níveis de energia deixam de subir e cair bruscamente. O cérebro começa a confiar mais na energia constante que vem de outros alimentos e das reservas internas. É nesse momento que muitas pessoas percebem algo desconfortável. Elas não comiam açúcar só por gosto, comiam por hábito emocional. O doce depois do almoço não era sobremesa, era um encerramento. O chocolate à noite não era fome, era transição. Tirar o açúcar, esses rituais invisíveis, e isso gera uma sensação estranha de perda, mesmo sem fome. Não é o corpo pedindo açúcar, é a rotina pedindo o estímulo conhecido. Com o passar da primeira semana, o intestino começa a mudar de comportamento. Menos inchaço, menos gases, menos sensação de peso depois das refeições. Não porque o açúcar faz mal diretamente, mas porque ele altera o ritmo de fermentação interna. Quando o açúcar some, o ambiente intestinal fica menos caótico. A digestão se torna mais previsível. Muita gente percebe isso sem saber explicar, só sente que o corpo está mais silencioso. Ao mesmo tempo, o paladar começa a se reorganizar. Frutas ficam mais doces. Alimentos simples ganham sabor. Isso não é psicológico. É adaptação sensorial. O açúcar em excesso dessensibiliza as papilas gustativas. Quando ele sai, o sistema volta a perceber nuances. É comum alguém dizer, não lembrava que isso tinha gosto. Não é nostalgia, é fisiologia funcionando de novo. Entre a segunda e a terceira semana, acontece uma das mudanças mais subestimadas. A estabilidade mental. Não uma euforia, não um entusiasmo exagerado, mas uma sensação de constância. Pensamentos menos acelerados, menos necessidade de estímulos contínuos. O cérebro, sem picos frequentes de açúcar, reduz a oscilação química interna. Isso não significa ausência de estresse, mas uma resposta menos explosiva a ele. É aqui que surge um erro comum. As pessoas acham que, sem açúcar, elas ficam sem prazer. O que muda
não é a capacidade de sentir prazer. É o tipo de prazer que o corpo reconhece. O açúcar gera prazer imediato e curto. Quando ele sai, o cérebro demora a se adaptar a prazeres mais lentos, como saciedade real, descanso verdadeiro, foco prolongado. Durante esse intervalo, parece que algo está faltando. Depois percebe-se que o espaço estava apenas sendo ocupado por algo rápido demais. Em termos de comportamento, algo interessante acontece. A compulsão diminui, mas o desejo consciente pode aumentar por um tempo. Isso confunde muita gente. O corpo está menos dependente, mas a mente ainda lembra. É como um hábito que já não tem força física, mas ainda tem memória. Passa não porque a pessoa se controla, mas porque o estímulo perde relevância química. Um ponto pouco comentado é o impacto no sono. Parar de comer açúcar tende a melhorar a qualidade do sono, mas não imediatamente. Nos primeiros dias, algumas pessoas dormem pior. O corpo está ajustando hormônios que regulam energia e descanso. Depois desse ajuste, o sono tende a ficar mais profundo, com menos despertares noturnos. Não é sedação, é descanso real. Agora vem a parte que quebra expectativas. Muita gente acredita que parar de comer açúcar automaticamente leva à perda de peso rápida. Nem sempre. Em alguns casos, o peso demora a mudar, ou até oscila. Isso acontece porque o corpo, ao sair de um padrão de energia instável, retém líquidos temporariamente e ajusta estoques. O que muda primeiro não é o peso, é a relação com a comida. A pessoa passa a comer quando tem fome e parar quando está satisfeita. O corpo segue depois. Outro mito comum é achar que o açúcar é o grande vilão isolado. Ele não age sozinho, ele amplifica padrões. Se a alimentação é desorganizada, o açúcar piora. Se o sono é ruim, o açúcar mascara. Quando ele sai, esses padrões ficam visíveis. Algumas pessoas interpretam isso como o açúcar fazia falta. Na verdade, ele escondia sinais importantes do corpo. Com o tempo, a energia diária se torna menos dependente de horários específicos. Aquela queda brusca no meio da tarde diminui. Não porque a pessoa se acostumou, mas porque o corpo aprende a acessar energia de forma mais eficiente. Isso traz uma sensação curiosa de autonomia. Não precisar comer algo doce para funcionar muda a relação com o próprio corpo. Há também uma mudança sutil na percepção de controle. Não controle rígido, mas previsibilidade. A pessoa começa a confiar mais nas próprias sensações. Sabe, quando precisa comer, quando precisa descansar, quando precisa se mover. O açúcar, por ser um atalho energético, atrapalha essa leitura. Sem ele, o corpo fala mais baixo, mas com mais clareza. Talvez o ponto mais importante seja este. Parar de comer açúcar não transforma ninguém em uma versão idealizada de si mesmo. Não resolve todos os problemas, não elimina emoções difíceis, não cria disciplina automática. O que ele faz é remover um ruído constante. E quando o ruído some, o que sobra é informação. Informação sobre cansaço real, fome real, prazer real, estresse real. Muita gente volta a consumir açúcar depois de um tempo. E isso, por si só, não é um problema. A diferença é que depois da pausa, o corpo responde de forma mais clara. Pequenas quantidades geram sensações que antes passavam despercebidas. Sono mais leve, fome mais rápida, vontade de repetir. Não como punição, mas como feedback. O corpo aprende rápido quando é ouvido. No final, a pergunta não é se o açúcar é bom ou ruim. A pergunta é o quanto ele estava interferindo na sua percepção do próprio corpo. Parar de comer açúcar por um tempo não é sobre restrição, é sobre observação. É um experimento silencioso, onde o corpo mostra como funciona sem atalhos. E talvez a reflexão mais interessante seja esta. Se algo tão comum, tão socialmente aceito, altera tanto a forma como você sente fome, energia, humor e descanso, o que mais no seu dia a dia está moldando seu comportamento sem você perceber? Essa é uma pergunta que não precisa de resposta imediata. Ela só precisa ficar aí, observando junto com você. Se esse conteúdo te ajudou a observar melhor o seu corpo,
siga o canal e deixe seu like.